Olá, amigos da missão. Estamos aqui hoje mais um AmiCast, episódio 11. Estou aqui com meu amigo Jaime Miranda, um cara excepcional. E hoje nós vamos estar falando aqui sobre internação, sobre projetos sociais, políticas públicas. E eu vou deixar ele aqui se apresentar. Fala aí, meu amigo, muito obrigado aí por aceitar o convite. Deus abençoe. Bom dia, nós que agradecemos pelo privilégio, pelo convite, pelo carinho. E é uma honra poder estar aqui e poder compartilhar um pouco da nossa história. Como você disse, eu me chamo Jaime Miranda, vou fazer 65 anos agora em dezembro, dos quais 43 foi trabalhando com projetos sociais na área da dependência química. E é bom e vai ser um prazer poder compartilhar um pouco da nossa história aqui. Bom demais. E, meu amigo, como é que você começou? Você disse 42 anos já trabalhando aí com dependência química. O que startou você nessa caminhada? Você já teve alguma experiência com drogadição? Na família ou pessoal? Como é que você começou? Sim, eu morava em Coronel, nasci em Coronel Fabriciano e com 15 anos mudei para cá. 1975 foi onde eu tive a primeira experiência, e tive o acesso à droga. Eu fui morar ali no bairro Floresta e ali a gente iniciou um caminho. 75? 75, Eu estava com 1 ano de idade. 1 ano de idade? Sou de 74. Nossa, aí, ó, tá vendo? Pois é, eu já estava com 15 aí, ó. Então você está novo ainda. Nós estamos, né? Nós estamos. E ali eu conheci de início a maconha, comecei a galgar por outros tipos de drogas, e aí fiquei nesse caminho aí uns 5 anos, até que um casal de missionários que estudavam lá no seminário Betânia, em Coronel Fabriciano, eram conhecidos meus irmãos, eu já tinha tido algumas experiências mais danosas em relação a envolvimento com polícia, prisão, essas coisas. E aí esse casal estava indo para o Desafio Jovem, para Brasília. Eles iam fazer um estágio lá de 15 dias. E perguntaram se eu queria ir. Isso foi em 1981. Aí eu aceitei, fui. E lá eu fiquei. E pude ter a experiência transformadora. E na sequência eu fiz um seminário de 5 anos e fiquei trabalhando. E só lá eu fiquei 11 anos trabalhando. Em Brasília. Em Brasília, Com dependência química. Ah, que bom, cara, que bom. Às vezes eu sempre falo que a importância, das pessoas acreditar que tem saída, porque as pessoas falam assim, há uma frase aí, que eu discordo dela, que droga é um caminho sem volta. Eu acredito que o único caminho sem volta é Jesus, porque uma vez que nós entramos nesse caminho, não tem para onde voltar mais. Jesus é o único caminho sem volta. Droga tem volta, sim, tem jeito, sim. Eu acredito muito, porque eu também faço parte desse exército de recuperados, de transformados, porque também alguém um dia estendeu para mim as mãos, um dia também alguém acreditou em mim, embora eu não acreditava. Alguém acreditou e, graças a Deus, nós estamos aqui para contar e também para ajudar. As histórias, os testemunhos, eles falam por si próprios, E, sim, são milhares, de pessoas. Esse tempo todo, assim, a gente passou por diversos estados e, realmente, assim, a gente teve acesso a histórias, que você olha assim, nossa... Mas, assim, eu sempre acreditei, E essa é a mensagem sempre que a gente dá, principalmente para a família, Olha, não desiste, porque, não, mas a gente internou 10 vezes. Não desiste. Internou 20 vezes. Eu já tive caso que internou mais de 40 vezes. Mas é igual você falou, enquanto a pessoa está viva, existe, ela a qualquer momento pode acontecer algo sobrenatural e ela mudar. Eu tenho um irmão, ele usou uns 30 anos, e o negócio dele era só maconha, só maconha. E é o tipo de pessoa que nunca teve nenhuma consequência, a não ser saúde e família, por causa do uso. Até que ele se converteu, e depois a esposa já, apesar de que não era um péssimo esposo, não era um péssimo pai, mas tinha aquele hábito,
diário, praticamente. Então, acabava incomodando todo mundo. E aí ele foi para a igreja, parou. Então, assim, né? E aí tem N casos, né, que a gente conhece, que pessoas que puderam, depois de um tempo, né, de várias tentativas, conseguir a recuperação, né? É muito bom. Então, hoje, assim, vamos dizer, sua paixão mesmo é transformar vidas, né? Inclusive, quando eu fiz o seminário, eu achei que estava abrindo ali uma outra possibilidade, né? Porque, assim, na época, trabalhar com recuperação, né? Que, na verdade, falava muito casas de recuperação, hoje tem o termo comunidade terapêutica, tal, significava viver de oferta, né? Viver pela fé, né? Tanto que eu trabalhei 11 anos no Desafio Jovem Brasília, então, de modo geral, era isso. E era uma coisa que a gente fazia com muita alegria, né? Principalmente a gente que se recuperou, né? Teve a oportunidade de se recuperar. Então, assim, aquilo ali era meio que estava pagando, né? É uma forma de você pagar o que você recebeu, né? Então, assim, e era a estrutura muito limitada, né? Então, a alimentação era limitada. Só que, assim, acontecia a recuperação, acontecia a transformação, mesmo nessas condições aparentemente limitadas, né? E hoje a gente pensa, acredita que quem vai transformar é a mesma pessoa, Deus, mas a estrutura física ela ajuda muitas vezes a impedir que a pessoa desista naquele primeiro momento, né? Naquele primeiro susto, chegar a ver na estrutura limitada e tal. Mas a questão da recuperação realmente é muito pessoal, né? Ela hoje não tem credo religioso, não tem, né, status de sociedade, se é pobre, se é rico, se é, né, seja lá o que for. A droga realmente, infelizmente, né, ela chegou em todos os lugares, né? Todas as classes sociais. Né? Inclusive nas igrejas, né? Eu já recebi filhos de pastores, filhas de pastores, que você pergunta, né? Mas por quê? Porque às vezes tem aqueles pastores que são muito dedicados à igreja e esquecem a família. Mas tem aqueles pastores que são dedicados à família, são dedicados à igreja, que mesmo assim passam por essa experiência. Eu sou filho de pastor. Meu pai e minha mãe já estão com Cristo já há alguns anos. Minha mãe recentemente, em dezembro, mas eu sou filho de pastor. Mas eu não culpo meu pai, nem pela criação, apesar que meu pai era muito focado, dedicado à igreja, mas deixou um legado também como homem, como pai, e eu atribuo toda a minha escolha de vida à curiosidade, sabe? Eu falo muito com meu filho, ó, nos trabalhos que a gente faz nessa Cracolândia, eu falo com ele, tá vendo o crack aí, cocaína? Olha para você ver. Sabe por que essas pessoas estão aqui na rua? Porque isso é muito bom. É um engano quem diz que droga não presta. Sim. Droga, para a pessoa que está usando, ela é muito boa ali. Sensação, adrenalina, né? Os hormônios do prazer ali. Tanto que a maioria experimenta e gosta, né? Gosta. Então, eu sempre falo com o meu filho, falo assim, ó, droga é muito bom, mas olha o lugar que ela leva. É muito ruim. Ela leva para a morte. Então, meu pai, por exemplo, ele foi um ótimo pai. Nunca vi ninguém falar mal do meu pai. Nunca vi ninguém falar mal do meu pai como pastor, como homem. Mas eu escolhi. Eu e meus irmãos nós escolhemos experimentar. E experimentamos e gostamos. E tanto que tem uns ainda que estão presos até hoje, aí, mais de 30 anos já nessa vida de drogadição. Toca a vida, trabalha, não tem nenhuma consequências maiores com crime e prisão, essas coisas, mas vive ainda usando a droguinha lá. Então, vai muito da escolha, né? Alguns pais, talvez, foram inconsequentes, mas a maioria é a nossa escolha. E as pessoas são diferentes, né? Então, por exemplo, numa mesma família, você tem pessoas que são mais vulneráveis, né? Que de repente, são mais curiosas, né? Então, assim, lá em casa, por exemplo, são 7 filhos, né? Então, 2, esse meu irmão, né, que usou muito tempo, e eu, né? Mas teve outros 5, que se fosse a culpa do pai e da mãe apenas, né, eles teriam todo mundo usar droga. Sim. Né? Mas o que eles preferiram? Eu vou estudar, vou batalhar e, né, vou me tornar um homem melhor e tal, independente do contexto familiar, né? E a gente vê muito isso, né? Famílias
aparentemente desestruturada, e dali surge uma pérola, né? Alguém que se supera, né? Mesmo naquele ambiente, né? de discórdia, né? De tanta coisa ruim, né? É verdade. O senhor foi autor de muitos projetos sociais, né? Eu, na verdade, trabalhei no Amazonas, trabalhei em Pernambuco, trabalhei no Rio de Janeiro, Minas Gerais, e São Paulo, né? E Brasília, Distrito Federal. E sempre, alguns lugares eu fui para trabalhar, outros lugares eu fui para poder implantar, né? E, recentemente, tive, né, durante 6 anos, à frente da Abraço, que foi fundada pelo professor Elias Murat, uma instituição aí de 40 anos, né? E a gente tinha... A Abraço, na verdade, foi a primeira experiência que eu tive fora do ambiente de centro de recuperação, de comunidade terapêutica, né? Que é mais um ambiente voltado para trabalho de prevenção, para capacitação. Então, foi a primeira vez, nesses 43, 44 anos, que eu recebi um convite de um amigo chamado Clóvis Benevides, que era muito amigo do professor Elias, né, que tinha falecido. E aí eu estava em Campo Belo, né? Fiquei 18 anos em Campo Belo. Eu fui para lá através do convite do Conselho de Pastores. Eles tinham lá um CNPJ, tinha uma instituição que tinha tido uma experiência muito negativa, né? E aí eu fui para lá e praticamente não tinha nada. E a gente saiu de lá depois de 18 anos, realmente, aqui para Abraço, já com a instituição bem estruturada, né? Que é um pouco um traço meu, né? Que é pegar as coisas meio que do nada e fazer acontecer, né? E aí eu saí da Abraço agora em novembro, e nós estamos aí, né, aguardando ver o que Deus tem preparado para nós. Me fala um pouquinho no Amazonas. Lá parece que a situação lá é bem complicada. É um povo muito pobre, né? Assim, em todo sentido, né? Alguns bairros lá que são assim, são terríveis, né? O calor, né? A questão da prostituição, questão da droga. E essa eu fui lá através da Igreja Batista, lá da primeira Igreja Batista de Manaus, né? E eu fiquei lá, consegui ficar lá 8 meses, né? O pessoal também estava tendo algumas dificuldades, e apesar de que eu fui lá mais para implantar o serviço. Mas assim, a cultura, né, do povo amazonense, ela é um povo muito jogado, muito, né? Eles não têm muito questão de limpeza, essas questões. Então, você de fora acaba sofrendo bastante com isso, né? Mas foi a experiência, né, que trouxe alguns resultados na época, né? Aí eu fiquei lá esse tempo, de lá eu voltei para Minas Gerais. Ah, que bênção. Lá o senhor implantou uma casa de recuperação. Ligado à primeira Igreja Batista de Manaus. E lá, de vez em quando, o negócio era na mata, né? O centro de recuperação, então ia para a mata, né? Andava... Na selva mesmo? Na selva. Andava uns 10 quilômetros, né? Era o local onde essa igreja tinha a estrutura lá. E foi bom, né? Foi rica a experiência. Não fiquei muito tempo, né? Igual Pernambuco também, fiquei 1 ano, né? Trabalhando numa instituição lá. Mas o restante, São Paulo, fiquei muito tempo, Rio, fiquei muito tempo, e Minas Gerais foi onde eu passei a maior parte desses 43, 44 anos. Jânio, falando, e a família? Como a família aceitou essa missão, participa dessa missão, como a família entende que é um estilo de vida, né? Acaba sendo um estilo de vida. A família acaba sofrendo muito, né? Principalmente no meu caso, né, que sou muito aventureiro, né, e gosto muito de desafios. Então, quer dizer, nesses 31 anos de casado, 32, a gente nunca ficou muito tempo em algum lugar. No Campo Belo foi onde a gente ficou mais tempo, que foi 18 anos, né? Mas aí, assim que surgiu o desafio de vir para cá, eu já... E acaba que a família sofre muito, realmente, né? Então, hoje eu tenho um filho que fez 18 anos agora, né? Minha esposa, né? Eles estão, inclusive, no momento em Paracatu. E acaba assim... E eu vou te falar que nesses 31 anos de casado, nós moramos em umas 7 cidades diferentes e talvez em umas 20 casas diferentes, né? Que às vezes é a mesma cidade, mas você tinha que mudar aqui e mudar ali, né? Então, Belo Horizonte foi o maior
tempo que a gente ficou, até porque aqui, né, a gente tinha um apartamento. E a esposa, né, sempre... Mas ela sempre acompanhou, né? Por último, que já estava, não quero mais mudar, né? Não vamos mais aceitar desafios, né? E até por conta da idade também, né? A gente também agora não... Apesar de que, sim, a gente... Força tem. Se Deus, né? Se Deus falar, olha, é isso, né? Tem que ir para aqui, tem que ir para lá. Esse dia quase que eu fui lá para Montes Claros. Já estava já, mas aí alguma coisa lá não deu certo. Eu falei, então não é para ir, né? Mas, assim, foram tempos preciosos, né? Principalmente nessa questão de ver vidas, né? Centenas de vidas transformadas, algumas hoje, né? Que estão aí brilhando em algum lugar, em alguma igreja, se tornaram pastores, se tornaram missionários, se tornaram empresários, e que estão aí, de alguma forma, contribuindo para uma sociedade melhor, né? Benção demais. É muito importante, né? Quando a esposa participa, né? Porque, na verdade, se a esposa não participar, não tem nem como ficar casado, né? E é melhor que a gente cuide do casamento primeiro do que qualquer outra coisa. Então, quando Deus coloca uma mulher que entende a nossa missão e participe, faz parte dessa missão, com todos os desafios que a gente encontra pelo caminho, fica mais leve a caminhada, né? Com certeza, né? E no nosso caso, assim, nós somos muito diferentes, né, um do outro, né? Então, assim, a gente até tentou em alguns momentos trabalhar junto, mas assim, eu sou muito social, né? Eu não sou nada racional, né? Então, assim, não tem condição, mas a pessoa está precisando, eu dou um jeito. Só que isso aí lá na frente, né, vai de repente prejudicar toda uma estrutura, todo o funcionamento e outras pessoas, né? Então, hoje, eu entendo que é importante, até para ajudar, você ter uma condição, principalmente nesse ambiente de comunidade terapêutica, né? Eu vi uma história essa semana, fecharam uma lá em Nepomuceno, uma comunidade terapêutica, né? Eu estava vendo o depoimento do pastor e tal, e assim, você vê que o cara de Deus, né? O cara, assim, é missionário, mas aí ele não cumpriu as exigências que o município exigia, e ainda tinha uma questão política. Aí eles foram lá e fecharam, né? Não tem alvará, não tem isso, não tem aquilo. Porque na nossa época não tinha isso, né? Então, se quer abrir um centro de recuperação, era igual a igreja. Você abre e depois você vê como é que faz. Só que hoje, os órgãos, né, de vigilância sanitária, os órgãos do município, e que eles muito acompanham. Bom para nos resguardar, né? Com certeza. É muito bom. Com muito certeza. bom. Aí você via que o pastor estava chateado e tal, e com razão também, porque, né, igual está falando, olha, eu abri mão de tudo, né, para poder estar aqui e ajudar na recuperação. E agora chega aqui a prefeitura e me fecha. Isso é um absurdo e tal. E aí eles entram naquela questão política, né? Mas a gente entende que, sim, hoje, querendo ou não, a gente tem que cumprir o que a legislação determina, né? Jânio, eu já corri muito risco assim. Muito risco. São dois. Hoje não tenho coragem mais de fazer as loucuras que eu fazia. Primeiro, pelo entendimento que eu já tenho e eu não posso mais voltar aos erros que eu praticava. Eu tenho lá na minha casa um pedaço de cabo de vassoura com um resto de frigideira que foi furada com prego e pregada nesse cabo de vassoura, que por muito tempo foi nossa concha de arroz, porque não tinha estrutura nenhuma. Então, eu guardei isso e a Adriana briga comigo. Joga isso fora. Eu falei assim, não, isso aqui é... A Adriana também, a minha também é Adriana. Adriana? Adriana, a gente brinca que eu namorei 5 Adrianas antes de casar com ela. Eu disse pra ela que eu ia fazer uma tatuagem de Adriana aqui, grandona aqui no braço. E ela falou assim, mas se eu morrer? Eu falei assim, não, arruma outra Adriana. É difícil arrumar Adriana para casar. Voltando aqui ao assunto, mas a Adriana briga comigo e fala, Jackson, joga isso fora. Eu falei, não, isso aqui é para me lembrar da onde Deus me guardou. Porque na cegueira de querer ajudar o outro, de resgatar o outro, o que eu entendo hoje? A gente corre muito risco. O que eu entendo hoje? É igual a pessoa que está morrendo afogada. A gente vê muitos casos assim. A pessoa está debatendo lá na água. Recentemente morreu 3 pessoas. Um entrou para ajudar o que estava sendo afogado, começou a afogar, e o outro entrou e foram os 3 embora. Os 3 morreram afogados. Então, eu me comparo a isso.
está vendo a pessoa morrendo nas drogas, a gente quer acolher, quer socorrer. Muitos nem querem ir, porque ele nem sabe que tem vida pós-droga, existe vida pós-droga. E aí, eu já corri muito risco. Então, hoje, às vezes, eu olho as fotos da cozinha que eu tinha, as panelas. Meu Deus, eu corri muito risco. As camas escoradas com tijolo. Muita gente, assim, tem muita gente recuperada? Tem. Vidas foram recuperadas mesmo dentro desse contexto, né? Desse contexto. Mas hoje eu não tenho coragem mais. Hoje eu não tenho coragem mais de colocar um colchão ruim para a pessoa dormir. A gente está para abrir a casa de recuperação agora. Eu já ganhei algumas coisas, alguns colchões, a pessoa entregou lá. E falta o quê? A gente vai para a gente começar a casa? Recurso. Ah, é? Uai, então... Falta recurso. Vamos buscar os recursos. Você estava me falando sobre beliche, né? Beliche, colchão novo. Agora um hotel acabou de chamar a gente agora, tem uns colchões lá para nos doar. Então, eu não tenho coragem mais de trabalhar no contexto que a gente trabalhava. Não tem. Então, se for para trabalhar no contexto que eu trabalhava, a gente não trabalha mais e fica que tá. Porque hoje eu entendo, porque a prefeitura também já me fechou. A casa de recuperação feminina e a casa de recuperação masculina. Um lugar tinha viabilidade, mas como a gente já tinha sido notificado 2 vezes, não dava mais tempo de arrumar a documentação. Então, eu tinha que fechar mesmo, porque senão a gente seria multado. E a outra, nós vivemos no espaço muitos anos, muitas vidas recuperadas, mas não tinha viabilidade para documentação. Então, a gente mudou a estrutura, fez um monte de obra no lugar, depois nós descobrimos que não tinha viabilidade. Então, você podia até falar um pouco, né? Para quem quer abrir uma casa de recuperação, o senhor que, né, que participou de vários projetos, o que a pessoa precisa primeiro pensar, né? E nós podíamos caminhar essa conversa, levar essa conversa aqui sobre verbas, os seus, né? Sobre casas de recuperação também, compulsória, né? Que eu também acho muito válido, porque eu acredito que tudo que for feito para tirar uma pessoa das drogas é muito válido. Sem dúvida alguma, né? Eu acho que existe até uma briga, né, nesse sentido, né, de uns acreditam, outros não acreditam, mas eu acho que sim, todos os serviços têm a sua importância, né? Às vezes vamos falar lá do pessoal da luta, né, da saúde mental, que a questão de redução de danos não é a melhor opção, não é, mas é uma opção, né? O tratamento voluntário, né, realmente é a melhor opção que hoje existe, né? Quando a pessoa aceita e fala, eu quero me recuperar. Admite que precisa de ajuda. Né? E até no sentido financeiro é a melhor opção, porque hoje, através de parcerias, né, então, tanto o governo federal quanto o governo estadual, eles disponibilizam vagas no estado inteiro. Então, assim, em Minas nós temos aí mais de 70 instituições que disponibilizam vaga social. Né? Então, se alguém tiver ouvindo... Mais de 70? Mais de 70. A gente deve ter mais de 1.500 vagas no estado, né, para internar pessoas gratuitamente, tanto homens quanto mulheres. E, às vezes, tem muitas famílias que não tomam iniciativa porque acham que não existe essa possibilidade. Né? Eu recebo muita ligação, consegue, a pessoa já liga, quanto que é? Consegue fazer por um valor menor? Então, normalmente, quando é família que a gente percebe que é vulnerável e é carente, então a gente já direciona, né, para uma instituição que atende através dos convênios. Né? Ou seja, então hoje o Estado de Minas ele tem isso, né, tem esse privilégio de poder ter centenas e milhares de vagas disponíveis. Então, o tratamento normalmente é de 6 meses, né, e ali a pessoa passa pela espiritualidade, pelo atendimento psicológico e tal. E é feito um trabalho, normalmente, na maioria, com a família também, né, Jacques? Porque, assim, a família é fundamental. Né, em todo o processo. Então, não adianta achar que eu vou recuperar a pessoa e não vou tratar a família. Porque a família é codependente e ela... Né? Não, e eu já cuidei de... Na época, meu tratamento também é de 6 meses, meu projeto é de 6 meses. Mas, na época, era 9 meses. O rapaz ficou comigo 9 meses... E a família, quando ele saiu, a família, para comemorar, comprou 20 caixas de Skol. Já vi isso. O que aconteceu com esse jovem? Terminou o dia com um prato de cocaína na mão. Por quê? Para comemorar, ele comemorou bebendo. Então, é uma situação também que me chamou a atenção para cuidar da família.
Então, nós também, né, quando nós trabalhávamos, nós tínhamos um grupo de apoio para a família. E certa vez, eu tentei implantar um projeto seguinte, que a família só ia visitar, eu só liberava a visita se ela participasse do grupo de apoio. Aí depois eu vi que não funcionava assim, porque não é por força, não é por violência, né? A família também tem que desejar ser curada. Às vezes você prejudica a pessoa que está lá porque a família não quer, né? E aí não deu certo esse projeto, mas mesmo assim a gente implantou o projeto. Quem quisesse participar tinha direito. É importante, né? A Igreja Batista Central tem um projeto chamado GAM, que é Grupo de Apoio Mútuo, né? Então, eles fazem ali um trabalho em relação a todas as compulsividades, né? A dependência química é uma delas. E a família está inserida dentro desse processo, né? E a gente vê assim a importância, né? De poder a família estar inserida, a família ser acolhida, a família também passar por terapia, né? E realmente a internação voluntária é a melhor opção, né? Até porque a gente tem essa possibilidade de ter vagas sociais, né? Aí você tem as internações involuntárias, que são autorizadas pela família quando percebe que o dependente está, de alguma forma, perdendo o controle, está começando a roubar, está começando a agredir, né? E hoje, as drogas de hoje, né, elas reportam muito a essa situação, né? Antes você tinha aí maconha, você tinha cocaína, outras drogas, que não causava tanto transtorno moral e tanto transtorno de briga, físico, psicológico, espiritual, né? Né? Filho agrediu o pai porque não tem dinheiro, ou pai, né? Então, assim, hoje, realmente, as drogas hoje, elas reportam a um ambiente, né, de insegurança, né? Então, um vizinho dependente químico pode, né, afetar a minha família, né? Porque no momento de transtorno e tal, ele pode, até porque a maior parte dos dependentes hoje acaba adicionando a essa dependência química algum transtorno mental, né? Assim, é impressionante, né? Então, difícil hoje você internar um dependente e ele não ter, né, uma esquizofrenia, mesmo que seja leve, alguma coisa assim, né? E aí tem a compulsória, que aí normalmente depende da determinação judicial, né? E muitas vezes é um tratamento caro, né? Pelo menos caro no contexto do que a gente vive hoje, né? Uma família hoje tirar todo mês R$ 2.500, R$ 3.500 para poder cuidar, né, de um membro dela, né? Então, assim, realmente não é um valor pequeno. Mas muitas vezes a família tem a opção de procurar a justiça e, através da justiça, haver uma determinação, né, para que o município onde a pessoa mora arque com esse tratamento, né? A gente recebe muito isso, né? As pessoas às vezes perguntam se o tratamento é compulsório, também consegue vaga social? A não ser nesse caso, né? A pessoa tem que recorrer à justiça para que a justiça determine que o município custeie. Direto nas clínicas, assim, eu até, por exemplo, eu trabalho para uma lá em Conceição do Pará, então, na estrutura deles de 100 vagas, então, 5 vagas eles atendem, às vezes, uma demanda social, né? Mas o restante, normalmente, são particulares, né? Agora, o que muitas vezes a família precisa preocupar é ver, né, e não ir só pela internet, né? Vou procurar uma clínica para o meu filho. Deixa eu ver aqui. Porque aí você tem muita gente vendendo gato por lebre, né? Então, tem muita família que procura, né, decepcionado com clínicas, né, que é involuntária, mandou, mas o menino fugiu no primeiro dia. É involuntária tal, mas não tem um psiquiatra, né? Então, assim, quando se falar em tratamento involuntário ou compulsório, então o local tem que ter uma estrutura mínima, né? E aí inclui psiquiatra, inclui enfermeiro, inclui, né, terapeutas, segurança, né, câmaras, né? E é muito complexo, né? E aí também, da mesma forma, tem a questão da legislação, né? E você está falando sobre quem quer, né, por acaso, abrir uma comunidade terapêutica, né? Eu acho que, assim, chamado é chamado, né? Assim, hoje tem muito lugar que já faz esse serviço e é financiado. Então, por exemplo, hoje, eu já cheguei até a pensar, será que eu... Não, então hoje eu prefiro fazer parcerias, né, e estar indicando
essas vagas sociais, né, para esses lugares que atendem. Mas a pessoa primeiro tem que saber o que a legislação diz, né? E aí realmente criar uma associação, criar um estatuto, né? Ver o que precisa antes de começar, né? Muitas vezes você pode começar e já acionar a vigilância, que aí eles já vão lá, já estabelece um prazo e você precisa fazer isso, 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 né? Então, só de você ter o CNPJ, você pode fazer isso. Mas saber que, de repente, assim que eles visitarem, eles vão te estabelecer o que precisa. E um dos documentos hoje que é mais complexo e normalmente está exigindo é a questão do corpo de bombeiro, né? A visita de corpo de bombeiro para poder ver lá se precisa de alguma adaptação. Precisa de... Normalmente precisa, né? Normalmente precisa. Né? E o corpo de bombeiro também, isso é muito importante porque ele lhe assegura, né? Ele lhe assegura e... Você tem estrutura mínima para poder fazer aquilo ali. Sem correr risco. Sem correr risco. Sem correr risco. Acho que o mais importante é cuidar de pessoas cuidar de quem está em risco sem pôr a gente em risco. Acho que a palavra certa seria isso. Cuidar de quem está em situação de vulnerabilidade social, né? E sim que a gente fica vulnerável. E a vigilância sanitária e o bombeiro, ele vai nos resguardar, né, de coisas piores futuras. Não é a garantia total que não vai acontecer nenhum acidente, porque, né, em todo ambiente normal já acontece, ainda mais nesse ambiente, né? Mas, e assim, preparar a equipe, né? Porque tem alguns detalhes que o pessoal tem que ficar atento, né? Questão manuseio de faca, manuseio de ferramentas, às vezes na hora que for fazer ali uma lavoterapia. Então, assim, a gente sabe que é um contexto, é um ambiente onde tem esse contexto de você tem que ficar atento a tudo, né? E, por exemplo, e saber que a pessoa responsável, tudo que acontecer ali é o CNPJ dela que vai estar, né? Por exemplo, esse pastor lá, com toda boa intenção, com todo tal. Então, assim, agora interditou, é aberto um processo. Então, assim, quem vai responder esse processo CPF. É o CPF dele, né? Então, talvez por isso que hoje nem tanta gente como antes, né, quer participar de ONG, de associação, né? Porque tem a questão da corresponsabilidade. É verdade. E dentro dessa... Nós estamos falando aqui de casos de recuperação compulsória, né? Eu acredito muito... Eu já pensei contra, mas vendo alguns casos, igual o senhor pôs aí, né? Situação de violência, colocar o pai em risco, a mãe em risco, a própria pessoa em risco, às vezes ela fica dentro da própria comunidade ali. E quem quer ver um ente querido ser, né? Perder uma batalha para as drogas, a ponto de perder a própria vida. Eu acho que é muito válido, sabe? Porque eu acredito que tem pessoas que elas não percebem que ela precisa de mudança, que existe vida. O senhor falou, né, do contexto do irmão que viveu muitos anos usando maconha. E uma das grandes mentiras, né? Que todo maconheiro diz que maconha não é droga, né? Verdade. Que maconha ela é droga, tanto assim que ela causa dependência física, dependência emocional, né? A pessoa ali, se não usa, perde todo o sentido. E ela não é droga porque só é proibido, né? É porque realmente, igual você está falando aí, é uma droga aqui, né? É uma substância psicoativa. E que traz realmente, principalmente a médio prazo, longo prazo, consequências muitas vezes irreversíveis. E ela é porta para muitas outras experiências. E hoje está assim, sendo porta para muita esquizofrenia, né? Como nunca, a gente tem muitos casos de pessoa que experimentou e já veio junto à esquizofrenia, né? Ou no decorrer do uso da maconha, né, adquiriu a esquizofrenia. Então, assim, foi um gatilho para trazer isso, né? Então, assim, a gente vive no contexto que as drogas atuais, elas provocam realmente danos, né? E é o que está acontecendo aí, né? Igual a gente já conversou, né? Famílias totalmente desestruturadas e vítimas, né? Desse contexto, dessa droga que faz a pessoa, né, estrupar, que faz a pessoa assaltar, que faz a pessoa matar, que faz a pessoa agredir quem ama, né?
a pessoa se transforma, um bom filho se transforma num grande monstro. Sim, sim. A droga tem esse poder. Ou o contrário, né? Um pai, né? Que a princípio era exemplar. E hoje, mulheres, né? A gente tem, depois da pandemia, principalmente, casos de muitas mulheres que começaram a usar crack, né? E aí, né? Aquela mãe que era dedicada, aquela mãe, né? E sofre muito a mulher, né? Recentemente, no Banho Solidário, a gente estava lá no Banho Solidário, a gente tem um Banho Solidário na Pedreira Padre Lopes, e a gente estava no Banho Solidário, aí entrou uma moça desesperada, chorando, e aí uma voluntária da gente lá, a Fernandinha, me chamou e falou, pastor, ela acabou de ser estuprada. E aí eu falei, abraça ela então. E aí, falei, ministra na vida dela aí. Então, assim, a Fernandinha abraçou ela, e aí as duas chorou muito, essa moça estava desesperada. Ela estava em situação de rua. Eu acredito que foi o primeiro estupro de muitos, se ela não sair das ruas. Eu acredito que foi o primeiro. Até pela dor dela, pela angústia que ela estava passando ali. E assim, vamos chamar, quer que chama a polícia, quer que chama... Não adianta. Não adianta, porque a gente sabe da situação de prostituição que elas, né? Tem situação de rua, se vende o corpo para adquirir uma droga, ou se faz promessas ali. E ali ela sofreu um abuso ali, que infelizmente, se ela não sair da rua, aquele não será o único. Né? E tem muitas mulheres na rua. Uma vez eu contei numa noite de trabalho de rua, eu contei 10 mulheres grávidas. É mesmo? 10 mulheres grávidas. Que contexto ali de drogadição. Dentro de uma Cracolândia, eu vi 10 mulheres grávidas. Às vezes mulheres bonitas, né? Mulheres assim novas, né? Sim. Que se pensa no que levou, né? essa moça, né? Por exemplo, a largar, né? O ambiente que ela morava, né? O crack tem esse poder. Tem. Destruir. A gente também, num dos cafés, que a gente faz café na praça, e a gente estava fazendo esse café lá na Pedreira também. Era 7 horas da manhã, a gente estava organizando as coisas, entrou uma moça também. E eu disse para ela, moça, não começamos ainda, estamos organizando aqui, estava fazendo café ainda, fervendo o leite de fazer um chocolate quente. Ela entrou e ela começou a chorar e falou, só queria um abraço. Eu só queria um abraço. Aí eu falei, então entra, abracei ela. E quando eu abracei ela, ela falou assim, esse pode ser meu último abraço. Eu vi que ela estava falando de desistir da vida. E realmente, eu chamei minha irmã e chamei aqui, falei assim, cuida dela aqui, que ele sentou, ficou com ela o tempo todo, enquanto a gente organizava ali o café. E aí ela passou a noite na rua bebendo e se drogando para criar coragem para se matar de manhã. E aquela porta aberta ali foi uma porta de Deus para ela voltar para a vida. Porque depois que ela conversou com minha irmã, ficou conversando horas ali, até a gente ir embora, ela decidiu voltar para casa. 4 filhos esperando ela. 4 filhos esperando. Aí ela levou pães, levou um lanche para eles em casa. E assim, a gente vê o poder que a droga tem. E a necessidade de pessoas nas ruas, né, nas comunidades terapêuticas, pessoas como o senhor, que viram uma ponte para quem não sabe quem procurar, não sabe quem procurar uma casa séria, um projeto sério, né? Que tem ali toda uma estrutura para receber um dependente químico. Então, como é necessário pessoas assim, com o seu trabalho, né? Que hoje o senhor é diretor da Rede Mais? Fala um pouco da Rede Mais. Na verdade, assim, é uma ONG onde a gente tem tentado fazer uma central de internação, né? Ou seja, tanto para quem procura uma vaga social, como para quem procura uma vaga compulsória e involuntária, né? Então, hoje, a gente já atende aí cerca de uns 30 a 40 municípios, né? Em 3 meses, 4 meses, eu acho que a gente já encaminhou aí umas 40, 50 vagas, né, para pessoas, né, através dessas vagas que são custeadas pelo governo estadual e federal, né? E a gente está tentando se aproximar dos municípios para levar solução nessa área, né? A política sobre drogas, ela já teve mais forças, né, em outros governos, e agora está começando a
a voltar, né? Principalmente em Minas, né? Mas chegou aí uns 3, 4 anos atrás, estava bem fragilizada, não tinha parceria e tal. Então, hoje o governo voltou a contratar a instituição e a gente pode, de alguma forma, porque essas vagas, poucos municípios e poucas famílias têm conhecimento, né? Porque, se você for ver, hoje, por exemplo, a gente tem aí uns 25% de vagas ociosas, né? Vamos falar de 1.500, nós temos aí umas 300 vagas, né, que poderiam estar sendo preenchidas e não estão. Então, é porque as pessoas não têm conhecimento, porque a demanda tem, né? É uma demanda absurda, né? E ela vem de todos os lados, né? E crescente, né? É crescente, né? E agora a internação involuntária e compulsória também, a tendência é que ela cresça, né? Até porque a legislação está começando a autorizar, né? A permitir. Então, assim, e a Rede Mais é isso, né? Então, assim, a pessoa interessada, tanto a família quanto algum gestor, né, público, né? Então é só fazer contato e aí a gente vai tentar ver o que está se solicitando e aonde a gente pode encontrar. Então, na verdade, a proposta é isso, né? É unir o primeiro setor, né, o setor privado e o terceiro setor, né? Porque acho que é fazendo parcerias que a gente consegue ajudar mais pessoas, né, com mais qualidade, né, e com resultado melhor. Muito bom, muito bom. Isso também tem várias premiações, né? Reconhecimento. Foram, né, 43 anos e, né, tem alguns títulos de cidadão honorário de alguns municípios que a gente teve, né? No estado também, quando a política sobre drogas estava na Secretaria de Saúde, né? Então tinha um prêmio que era, né, em cada área e a gente teve, na época eu estava em Campo Belo, né? Teve a grata satisfação, né? Na época era o secretário Antônio Jorge e a gente foi agraciado com o título, né, de mérito de saúde no estado, né? Então, assim, e recentemente também na Abraço a gente conseguiu, né, ter boas parcerias com Ministério Público, Tribunal de Justiça, secretarias, e eu acho que, assim, a gente só vai conseguir avançar se a gente fizer isso, né? A gente de mãos dadas. De mãos dadas, né? E, querendo ou não, tem muita gente, né, querendo contribuir para a construção desse mundo melhor, né? Sim. E um mundo melhor, a droga não pode fazer parte dele, né? Porque é justamente isso, a droga traz divisão, traz separação entre as famílias, traz angústia, traz sofrimento, traz violência, né? É por isso que a gente entende que, assim, na prática, todas as políticas, né, seja área de cultura, esporte, saúde, assistência social, segurança, todas elas têm a ver com a questão da dependência química, né? Porque a saúde, por exemplo, a cultura, o esporte pode trabalhar a prevenção, né? Então, a educação também pode trabalhar o ensino, mostrar aos professores como lidar com o dependente químico, se ele foi identificado, né? E a saúde e a assistência social é onde está a maior forma de acolhimento, né, e de tratamento, né? Muito bom. Bom, nós estamos aí caminhando aí para o final. Já passou o horário. Não é possível. Já passou. Nós estamos aqui, o horário está vencido. Quando o papo é bom, né, a gente não vê a hora passando. E queria que você deixasse uma consideração final aí para as famílias, para o empresário que pode ajudar, né? Porque também tem como, né, a instituição, os empresários, as empresas participar também da recuperação, né? E para as famílias, e deixar uma consideração final para a gente aí, para a gente estar encerrando esse bate-papo aqui. Meu amigo Jacques, primeiro agradeço o convite, né? Foi um privilégio, foi um prazer muito grande poder estar aqui, né, e me sentir em casa, né? Te parabenizar por tudo que você tem feito e te dizer que o que nós pudermos contribuir, nós estamos à disposição. Em relação, por exemplo, à questão dos empresários, né? Você, de repente, vai passar seu contato, mas que eles possam, né? Esse projeto seu que está, né, ganhando força e está hoje precisando de pequenos detalhes, né? Então, assim, aquele empresário, e a gente tem muito empresário, cristão ou não,
né, que tem condições de alguma forma contribuir, né? Há um tempo atrás eu ganhei de um empresário aí tintas, né? E foi muita tinta. Ou seja, a empresa, a tinta vence, ela não pode vencer, ela não pode vender mais. Então ela às vezes doa, né? Então assim, e mesmo no prazo ainda, né? Você está precisando de beliche, né? Então assim, que o empresário possa ser solidário e possa, né, ajudar você nesse projeto, e a gente vai também da nossa forma, a maneira assim dispor para isso, né? A família que está passando pelo problema das drogas, o que a gente dizer primeiro que nunca desista, né, do seu ente querido, né? Seja o pai, seja a mãe, seja o filho, seja lá quem for. Existe, sim, né? A droga não é o fim da linha, ela é o fim da linha para quem não vê e não deslumbra uma luz do fundo do túnel, né? Mas essa luz existe, mesmo que a pessoa não veja ela nesse momento, né? É importante a pessoa acreditar que é possível vencer as drogas, né? Então, aqui estão 2 exemplos aqui, né? E a família, por mais complexa que seja a situação, dizer, né, para a família que é possível e que nós estamos aí à disposição, né? Da mesma forma, né, vamos deixar aí o telefone para quem quiser acionar essas vagas, né, que estão aí disponíveis, né, na rede de apoio do governo federal e estadual. Nós podemos ajudar a identificar, né, tanto no caso de homens e mulheres, né, de 18 até 60 anos. E se o caso for internação involuntária ou compulsória, da mesma forma, né, fazendo contato, a gente vai tentar ver a melhor caminho, né, e o melhor local. Então, dizer que existe esperança, né? Se existe esperança, então existe recuperação, existe uma nova forma de viver sem as drogas. Então, assim, mais uma vez agradecer e desejar, né, ao podcast Vida Longa, né, que Deus possa estar com vocês e tudo possa ser transformador e abençoador. Amém, amém. Bom, eu esqueci de fazer uma pergunta, mas eu não posso ficar sem fazer fechar o podcast sem fazer essa pergunta. Para quem é de menor? É o grande problema hoje, né? O Estado tem uma lei que proíbe. Então, aí você tem hospital psiquiátrico, tem uma clínica, por exemplo, então, tem 2 ou 3 lugares no Estado que ainda você consegue, mas o custo é alto. Alto. Né? Alto. E o tratamento para menor é proibido? É lei federal ou é... Estadual. 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 Ah, é estadual. Estadual. Outros estados, então, têm projetos? Alguns têm. E aí isso é uma coisa interessante, por exemplo, porque o menor ele só passa a ter a possibilidade em Minas de ser acolhido a partir do momento que ele comete algum delito, né? Só que aí ele é acolhido aonde? Né? Nesses centros aí do Estado, que é mais para formação uma faculdade. Né? Uma faculdade do crime do que o local de recuperação. Né? Então, isso são questões da lei, questões de disputas, e que, infelizmente, em Minas, a gente, né, ainda consegue em alguns lugares, mas 4, 5 mil. Então, quer dizer, é complexo. É inviável para a família. É inviável para a família. Não, beleza. Então, pessoal, mais um podcast IAMcast. Acabamos de bater um papo aqui com meu amigo Jânio, da Rede Mais. E quero agradecer você que nos acompanhou até aqui. Pedir você, deixa um like, compartilha esse vídeo aí para uma família, para um amigo que você acredita que precisa de ajuda. E vamos lá, Deus abençoe. Obrigado mais uma vez. Até o próximo podcast, IAMcast. Deus abençoe.